Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal De Olho em Tudo. Peço para você se inscrever no canal, dar o seu like. Hoje eu quero falar, pessoal, a respeito da Lei Magnitsky. É um homem conhecido como Sergei Magnitsky, que é um homem nascido na Ucrânia, um cidadão russo. Esse homem ele era um advogado tributário, um contador fiscal que trabalhava para uma empresa muito conhecida lá na Rússia. Certo dia, esse homem descobriu que as autoridades russas estavam desviando mais de 2.300 milhões. Então, esse homem ele denuncia. Por ele ter denunciado, fizeram uma conspiração contra esse homem, levando ele sob custódia. A polícia prendeu esse homem durante 11 meses, onde esse homem foi maltratado, foi humilhado. Um homem que tinha uma integridade diante da sociedade muito boa. Ele era um homem casado, tinha 2 filhos, ele era um advogado, ele tinha uma vida financeira legal. Fizeram uma conspiração contra ele, dizendo que ele, junto com a empresa, sonegaram imposto mais de 17 milhões. Então, com isso, acharam esse pretexto justamente para prender ele. Ele ficou 11 meses preso e ele foi humilhado, a ponto de ele chegar a ser internado. E depois ele morre. Quando fizeram a investigação no Kremlin, lá em Moscou, sobre esse caso, descobriram que esse homem tinha sido completamente maltratado, espancado. Ele não passou por julgamento nenhum, não passou por tratamento médico e deixaram ele morrer, ferindo assim os direitos humanos. Esse caso houve uma grande repercussão internacional. O Kremlin entendeu que houve uma violação dos direitos humanos. Isso aconteceu em 2008. Já em 2012, o presidente Barack Obama dos Estados Unidos ele sanciona uma lei pegando o nome de Magnitsky, e essa lei justamente é uma lei de restrição. E ela tem 3 etapas. A primeira, a restrição do direito da pessoa entrar nos Estados Unidos, o seu visto é cancelado, e nos lugares que têm influência, tanto em empresas quanto parceiras dos Estados Unidos, seja aeroportos, seja locais que tiver alguma influência com o governo americano. Por exemplo, vamos entender que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele queira ir para a Itália, sendo que se o aeroporto ou se o avião tiver alguma influência dos Estados Unidos, ele não vai poder entrar num avião e nem pisar lá. Então, tudo isso impede a pessoa de ir a determinados lugares, além do visto cancelado para entrar no próprio país americano. Já a outra consequência é a destruição financeira. E como se dá isso? Todas as empresas americanas ou instituições que têm influência nos Estados Unidos, isso é, com o dólar, restringe a parceria com essa pessoa, sendo que o dólar ele é atrelado ao ouro. E as moedas comerciais e de conversão de equiparação usado é o dólar, e muitos bancos nacionais, independente de alguns lugares do mundo, por exemplo aqui no Brasil, para fazer cambiação precisa usar o dólar, não é isso? Para converter a moeda. Então vocês percebem que se tiver alguma influência com o dólar, com os Estados Unidos, através dos seus programas, através do dólar em si, os bancos não podem ter influência com essa pessoa. O Banco do Brasil, o Banco Itaú, o Bradesco, o Santander, além das corretoras, o Nubank, a
corretora Inter, a XP, outras corretoras não pode ter influência com essa pessoa. O cartão Mastercard, American Express, o Visa e outros cartões que têm influência com os Estados Unidos, você pensa bem, se os Estados Unidos é a maior potência do mundo, onde tem o maior PIB per capita do planeta, e todo o mundo quer ter parceria com os Estados Unidos, logo, se uma pessoa for atingida por essa lei Magnitsky, por essa função, todo o mundo em si vai ser contra essa pessoa. E essa lei justamente é para sancionar ditadores, terroristas, pessoal da Al-Qaeda, pessoas que usam abuso de autoridade e ferem os princípios dos direitos humanos. E tem outra coisa também. Essa lei ela restringe o acesso a aplicativos que são dos Estados Unidos ou que são parceiros dos Estados Unidos, como Instagram, Facebook, o X, o antigo Twitter, o e-mail e outros aplicativos que são programas americanos, o Facebook. Então, não tem como correr dessa lei. É uma lei que os especialistas chamam de destruição financeira ou destruição de acesso, porque tudo fica inibido para essas pessoas. Mas a pergunta que a gente podemos fazer é o seguinte: o que o ministro Alexandre de Moraes ele feriu e está sendo reconhecido de modo internacionalmente como um feridor dos direitos humanos? Posso citar aqui mais de 50 casos, porém, vou citar aqui de maneira bem rápida dois casos aqui. A primeira é a covardia daquelas pessoas do dia 8 de janeiro, pessoas essas que realmente, algumas delas, você vê que eles apedrejaram, destruíram o patrimônio público. Se você pegar o Código Penal no artigo 163, vai falar que são punições que se dá no máximo 3 anos e 6 meses e multa. Mas não, o STF ele fez uma coisa muito errada. Aplicaram de uma maneira muito extensiva, colocando 14 anos, pessoas pegaram 17 anos. E você vai ver no Código Penal que essas multas tá absurda, entendeu? É uma coisa errada da forma como o STF, eles avaliaram isso, uma multa de 30 milhões. E sem contar também que essas pessoas elas não têm algo chamado prerrogativa de foro. Não tem. E o que é prerrogativa de foro? Prerrogativa de foro é lugar atribuído onde a pessoa tem que ser julgada. E essas pessoas, para ser julgadas diretamente para o STF, ela precisa ser um senador, um deputado, presidente ou ex-presidente no exercício da sua função. Uma pessoa comum, ela precisa ser julgada na esfera comum, por ela ter o chamado a ampla defesa. E, claro, o seu direito contraditório, porque até mesmo os casos sobre algumas pessoas foram inibidos para os advogados terem acesso ao caso, de uma maneira individual, ferindo o princípio da individualização das penas, visando todos e julgando de acordo como se fosse um só ato, não olhando para cada caso um caso. Então, vocês verificam que aí já fere os direitos humanos. E o relator disse que estava a par de tudo, que estava na frente e da maneira como estava sendo julgado, de uma maneira com sentimento de vingança, parcial, pois o juiz não pode ser parcial, ele precisa ser imparcial. Foi o ministro Alexandre de Moraes, que não somente esses atos ele assim o fez, mas também outros atos como perseguição a parlamentares, a perseguição contra o presidente Bolsonaro e outros mais. Então vocês verificam que o Brasil ele tem o poder de reagir a isso, contra essa premissa de um avanço ditatorial. Porém,
O que eu estou falando aqui não é que não deve ser punido, é que deve ser punido de forma justa, entendeu? As pessoas que de fato fizeram isso, não pessoas infiltradas que estavam no meio. Você imagina metendo no palácio mais de 200 câmeras e apenas 8 delas serem disponibilizadas. Cadê as 192 câmeras? Isso é muito estranho demais. E vocês verificam que realmente eles obstruíram as provas, justamente para julgar um caso como um todo e não de forma individual, de forma justa. Então, meu pessoal, as sanções justamente não devem ser aplicadas apenas a esse ministro, mas também ao colegiado que se consentiu com seus abusos, com as suas atropelações da Constituição, que feriu, manchou, cuspiu e estava nem aí. Então, a culpa disso, justamente, é do Senado, que não faz um nada. Não dos senadores em si, mas do presidente do Senado, que tem o poder de colocar em pauta para impeachmentá-lo, mas de fato ele não quer, porque de fato está em conluio com o STF. Pessoal, deixa seu like, se inscreva no canal, me siga aqui, valeu? Valeu, então fica com Deus aí, um abraço.